Era 1991. Um homem de 32 anos aceitou uma proposta de ir até a casa de um outro homem para receber cerca de $100 em troca de algumas fotos de Polaroid. Quando ele chegou dentro do apartamento, ele percebeu um cheiro muito forte e na sala tinham várias caixas de ácido clorídrico. Ele perguntou o que era aquilo, mas o homem disse que era porque ele gostava de limpar tijolos. Quando eles foram pro quarto, ele percebeu que tinha uma mala ali, um negócio que parecia que era dali que estava vindo aquele cheiro horrível. Os dois se deitaram na cama, o homem se deitou no peito dele de uma forma até que romântica, só que ele segurava uma faca e disse que queria comer o coração dele. Ele pediu pra ir no banheiro, quando ele voltou, o outro homem estava sentado na sala. Ele sabia que alguma coisa estava muito errada, então ele deu um soco nesse homem e saiu correndo pelo complexo de apartamento, chamando a polícia. Quando ele chegou até a polícia, ele estava com uma algema em um dos braços. Os policiais tentaram tirar a algema dele, mas a chave não cabia, então ele voltou para aquele apartamento junto com os policiais. Quando os policiais chegaram lá, eles tiveram uma surpresa terrível. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, compartilha com pessoas que também gostam desses temas. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo e bora pra história. Vocês sabem que eu não costumo falar muito de serial killers muito famosos, mas como saiu a série do Dahmer na Netflix e tá dando o que falar, eu senti a necessidade de falar sobre esse caso pra vocês. Então vou dar alguns avisos antes de começar a história. O primeiro é que eu não vou falar o nome de nenhuma das vítimas. Esse caso é muito polêmico, não sei se vocês estão acompanhando, mas tá tendo até algumas polêmicas depois que a série saiu, porque a interpretação na série é muito fiel à realidade e algumas famílias das vítimas estão se sentindo traumatizadas de novo. E além disso, esse caso todo tem um histórico de que qualquer pessoa que fale o nome das vítimas e faça vídeos ou qualquer coisa do tipo, estavam sendo processadas pelas famílias. Então, enfim, não quero problema com ninguém. Vou manter os nomes também aqui só pra vocês entenderem a história. Segundo aviso, essa história tem todo tipo de coisas horríveis, tem violência com animais, violência com pessoas, canibalismo, enfim. Então fica o alerta de gatilho se você é sensível a esse tipo de conteúdo. Semana que vem tem outros vídeos, então aí vocês aproveitam e assistem. Tá tudo bem vocês não ficarem pra esse vídeo. Então eu vou dar aqui um panorama geral de quem foi o Jeffrey Dahmer, um dos serial killers mais insanos dos Estados Unidos. Ele nasceu no dia 21 de maio de 1960 em uma cidade chamada Milwaukee. A infância dele é um pouco controversa, tem duas versões. Algumas pessoas dizem que os pais dele eram muito amorosos e davam muito amor pro Jeffrey, mas outras pessoas diziam que o casal era um tanto conturbado e que eles brigavam bastante. O Jeffrey era descrito como uma criança feliz e espontânea, até quando ele fez 4 anos de idade e ele teve que fazer uma cirurgia na hérnia. De acordo com o pai dele, depois que ele fez a cirurgia, o comportamento dele mudou, talvez por excesso de anestesia ou alguma coisa do tipo. Mas o fato é que ele se tornou uma criança muito reservada e muito solitária. A mãe do Jeffrey, desde quando ele era criança, ela passava muito tempo na cama sozinha porque ela tinha depressão. Já o pai dele passava muito tempo fora porque ele trabalhava fora e ele também estava na universidade para se formar em química. E aí, quando o pai estava em casa, ele não conseguia dar muita atenção pro Jeffrey porque a esposa dele demandava muita atenção. Ela queria que ele ficasse com ele o tempo todo. Inclusive, ela tentou tirar a própria vida uma vez. Quando ele estava na primeira série, uma professora dele de infância escreveu uma nota dizendo que ele era muito reservado e que isso era sinal de talvez ele ser negligenciado em casa. Ele também tinha uma fascinação por animais mortos. No começo, ele gostava de colecionar insetos e depois isso foi escalando. Ele começou a pegar ratos que ele via pela rua e aí ele levava pra casa e desmembrava eles. Ele dizia que ele tinha uma curiosidade de saber o que tinha dentro desses animais. Ele sempre fazia isso nos fundos da casa dele. Tinha um quintal com uma área ali que tinha umas árvores. Então ele desmembrava os animais, colocava dentro de alguns potes com acetona, conservava algumas partes e ele fez isso até com um cachorro que tinha sido atropelado uma vez. E o bizarro dessa história com o cachorro é que ele pegou o cachorro, levou pros fundos da casa, desmembrou
desmembrou ele, cortou a cabeça, e aí ele pregou o resto do corpo em uma árvore. Depois, ele pegou o crânio, limpou toda a pele e o pelo que tinha no crânio, tirou toda a carne, fez uma cruz de madeira e colocou dentro do crânio. Em 1966, a família se mudou para Ohio. Nessa época, a mãe do Jeffrey estava grávida do segundo filho. A mãe dele até deixou o Jeffrey escolher o nome do segundo filho e ele deu o nome de David. Teve uma noite quando eles estavam jantando em família, eles estavam comendo frango, e o Jeffrey perguntou pro pai o que aconteceria se ele colocasse os ossos do frango dentro de alvejante. E o pai dele não levou aquilo como algo estranho. Ele achou que o Jeffrey estava demonstrando querer ter conhecimentos científicos, e como o pai dele era químico, ele achou aquilo muito legal e inclusive parou para explicar pro filho dele o que aconteceria. Mal sabia ele o que aconteceria ao longo da vida do Jeffrey. Ele foi crescendo e durante o ensino médio, vários colegas do Jeffrey diziam que ele contrabandeava bebida para dentro da escola. Ele levava dentro da costura da jaqueta e ele estava sempre embriagado com cerveja ou outras bebidas alcoólicas. E aí logo as notas dele na escola também começaram a declinar, principalmente porque ele estava sempre bêbado. Isso começou quando ele tinha só 14 anos. O relacionamento dos pais dele estava ficando cada vez pior. Ele tinha muitos problemas, ele sempre questionava os pais se eles iam se divorciar ou não. E nessa época o Jeffrey também começou a fantasiar em dominar parceiros masculinos. Quando os pais dele finalmente se divorciaram em 1977, o pai dele saiu de casa e a mãe decidiu ir morar com alguns parentes. Ele já tinha 18 anos e ele ficou morando sozinho em casa por um tempo, mas o pai dele não sabia a princípio. Nessa mesma época, ele viu um homem que estava caminhando ali perto e ele ficou um tanto quanto interessado. Então ele se aproximou desse cara e perguntou se ele queria ir até a casa dele para beber uns drinks. O cara foi, os dois ficaram bebendo, conversando, e aí chegou uma determinada hora que o homem decidiu que ele devia ir para casa. Só que o Jeffrey ficou muito incomodado com isso. Ele não queria deixar o cara ir embora. Como assim o cara queria ir embora e deixar ele sozinho? Então ele pegou um objeto bem pesado e foi indo atrás do cara que estava sentado em uma cadeira e bateu 2 vezes na cabeça dele. Depois ele estrangulou o homem até a morte e, como se não bastasse, essa foi a primeira morte do Jeffrey Dahmer. Ele se masturbou em cima do corpo morto do cara. No dia seguinte, ele acorda e, bom, tinha um corpo que ele precisava se desfazer. Então ele decide levar o corpo até o porão, ele desmembra todo o corpo e cava uma cova no quintal. Ele coloca o corpo dentro dessa cova e algumas semanas depois ele decide descavar o corpo. E aí ele começa a jogar ácido pra tentar separar a carne dos ossos e tirar toda aquela carne e guardar. Ele joga essa solução depois pela descarga, pega todos os ossos do cara e meio que picoteia. Ele quebra os ossos em pequenos pedacinhos e vai espalhando por toda a propriedade. 6 semanas depois do acontecido, o pai do Jeff fica noivo de uma outra mulher e eles vão até a casa pra ver como que o Jeffrey tava. Foi aí que o pai dele ficou muito revoltado porque não sabia que ele tava morando sozinho e ele fala que o Jeffrey tem que tomar um jeito na vida, que ele tem que ir pra universidade, ele tem que arrumar um emprego, ele tem que se virar. E aí o Jeffrey de fato foi pra universidade, só que ele ficou só 3 meses e saiu. Ele depois entrou pras Forças Armadas do Texas e treinou como um especialista médico. Depois de algum tempo, 2 soldados que estavam servindo junto com ele atestaram que o Jeffrey tinha estuprado eles diversas vezes. Um deles disse que foi estuprado por 17 meses seguidos. Depois de algum tempo, ele foi determinado como não capaz de prestar serviços militares por conta do abuso de álcool que ele tinha. Então ele se mudou pra Flórida, ele começou a trabalhar em um restaurante e alugou um quarto de motel pra ele ficar. Só que nada dava certo, o Jeffrey não tinha controle nenhum dos gastos, ele já ganhava pouco e ele gastava todo o salário dele em álcool. Ele acabou sendo expulso desse hotel que ele tava ficando porque ele não tava pagando a mensalidade e aí finalmente ele decidiu que ele ia morar com a avó. A avó era uma das poucas pessoas que dava muito amor pro Jeffrey. Ele se sentia bem com ela e aí ele fazia as tarefas de casa que ela pedia, ele respeitava os limites dela e ele até começou a trabalhar de fato quando tava lá. E adivinha aonde ele foi trabalhar? Ele foi trabalhar em um banco de sangue e ele ficou lá por cerca de 10 meses. Em 1985, ele começou a frequentar alguns bares gays. Lá ele acabava tendo relações sexuais com diferentes homens, mas ele reclamava que eles se mexiam e falavam muito e ele não gostava disso. Foi aí que ele começou a colocar remédios pra dormir na bebida das vítimas e aí ele estuprava elas quando elas estavam apagadas. Ele fez isso cerca de 12 vezes até os donos desses bares descobrirem e expulsarem ele de lá. Só que aí ele começou a pensar que ele não precisava ir pra bares pra fazer isso, ele podia fazer aquilo sozinho. Foi nesse mesmo ano que ele conheceu um homem de 25 anos e perguntou se ele queria ir até o hotel com ele. De acordo com o Jeff, ele não tinha a intenção de matar esse homem. Ele disse que ele acordou na manhã seguinte e viu que o homem estava deitado na cama dele com vários ferimentos no peito, roxos e vermelhos, e parecia que o peito dele tinha sido amassado. Ao mesmo tempo, ele olhou pro próprio braço e viu que o braço dele estava cheio de roxos e de vermelhos. Ele também disse que ele não se lembrava de ter matado o homem na noite
anterior. E aí ele decide comprar uma mala, desmembrar o corpo desse homem, colocar lá dentro, e aí ele levou de volta pra casa da avó dele, e a mala ficou armazenada ali no porão. O porão da casa da avó do Jeffrey era tipo o escritório dele. Tudo que ele fazia relacionado às mortes e aos corpos, ele deixava lá embaixo. E a avó dele não descia lá. Ela meio que queria respeitar a privacidade dele, e como ele tava morando lá, ela não queria atrapalhar nos assuntos. Depois que ele desmembra o corpo, ele faz aquele mesmo processo de retirar a carne dos ossos, ele coloca em sacos plásticos, se livra daquilo tudo, mas ele mantém o crânio do cara. Ele tinha uma certa fascinação com crânios, então ele decide que ele quer manter ali como se fosse um troféu. E aí ele coloca o crânio dentro de alvejante, mas ele exagera um pouco na quantidade, e aí o crânio começa a quebrar, a dissolver, ele não dura. E foi aí que, como esse crânio não deu certo, ele decidiu que ele precisava de outro, e ele começou a procurar ativamente por outras vítimas. 2 meses depois, ele conhece um garoto de 14 anos. E aí ele pergunta pra ele se ele teria interesse de posar pra algumas fotos. Os dois não iam ter relações sexuais nem nada, mas queria pagar um valor por essas fotos. O garoto acabou topando, afinal, ele queria fazer uma graninha extra. Na verdade, os dois acabaram transando e ele coloca pílulas pra dormir de novo no drink desse menino. Depois que ele tá apagado, ele é estrangulado e morto. Ele ficou no porão da casa da avó do Jeff por cerca de 1 semana e depois ele fez o mesmo processo de desmembrar o corpo, tirar a carne e jogar o resto no lixo. De novo, ele não conseguiu manter o crânio do menino. Depois, ele conhece uma outra vítima de 22 anos. Eles fazem todo o mesmo processo, mas dessa vez ele descarta o corpo depois de 24 horas. Então, com esse, ele foi bem mais rápido. Dessa vez, ele não quis manter o crânio da vítima porque ele disse que não achava ele tão atraente. Teve uma vez também que teve um outro cara que foi pra casa do Jeffrey, pra casa da avó dele. Os dois estavam no porão conversando e aí a avó do Jeffrey apareceu e começou a chamar por ele, perguntou o que eles estavam fazendo. O Jeffrey ficou muito desesperado e ele tentou fingir que ele estava sozinho, mas a avó do Jeffrey tinha ouvido outra voz, ela sabia que tinha alguém ali. Então o Jeffrey falou, bom, eu não vou poder matar esse cara, né? Ela sabe que tem alguém aqui, o que eu vou fazer? Então o que ele fez? Ele drogou o cara, depois ele colocou esse homem dentro do carro, levou até um hospital próximo e abandonou ele lá. Vocês imaginam a sorte que esse cara teve. Em setembro de 1988, finalmente a avó do Jeffrey decidiu tomar uma atitude e pedir pra ele mudar de casa. Ela disse que ela não tava gostando desses hábitos dele de ficar levando garotos pra casa dela à tarde da noite, além do cheiro insuportável que ela não sabia do que era, que tava vindo o tempo todo na casa. E aí o Jeffrey não tem alternativa, ele acaba alugando um apartamento de um quarto pra ele ficar. No dia seguinte, ele faz a mesma coisa que ele faz sempre com um garoto de 13 anos, ele abusa sexualmente desse garoto, só que ele foi pego dessa vez. Ele foi condenado por abuso sexual em 2º grau, só que a sentença dele demorou muito pra sair, demorou cerca de 5 meses, então nesse meio tempo, enquanto ele tava esperando ser sentenciado, ele voltou a morar com a avó. E aí ele mata a 5ª vítima de 24 anos, dessa vez ele desmembra o corpo dentro da banheira da avó. Essa foi a primeira vítima em que ele manteve partes do corpo. Ele preservou tanto a cabeça quanto a genitália desse homem e colocou dentro de acetona. Quando ele foi sentenciado por abuso do garoto, a sentença dele foi ridícula, ele foi sentenciado por 5 meses e foi colocado no registro de abusadores sexuais. Eu não vou ficar citando cada uma das vítimas e o que ele fez, porque são muitas, vai ficar muito repetitivo, mas basicamente aquele era o modus operandi dele. Eu vou tentar falar só das vítimas que tiveram algumas diferenças, como por exemplo, em alguns casos, enquanto ele estava decepando as partes das pessoas, ele ficava conversando com a cabeça, fazendo carinho, beijando a cabeça, como se fosse um amigo dele, enquanto ele, enfim, cortava a pessoa. E aí ele começou a guardar partes do corpo das pessoas no freezer para ele consumir depois. Em uma das vítimas, ele usou uma parafusadeira no crânio dela e colocou ácido lá dentro. E dessa vez, a vítima não estava morta, ela só estava desacordada. De acordo com o Jeffrey, essa pessoa acordou no meio do ato e ele ficou muito animado. Isso porque ele estava tentando induzir um estado de submissão nessa pessoa. Ele disse que a vítima acordou, disse que estava com fortes dores de cabeça e perguntou que horas eram. Mas depois ele acabou estrangulando e decapitando a pessoa de qualquer forma. E aí, no complexo de apartamento que ele estava vivendo, depois que ele se mudou da avó finalmente, as pessoas começaram a reclamar de um cheiro estranho que estava vindo do apartamento. O zelador ligava lá, falava, olha, seus vizinhos estão reclamando que tem um cheiro forte vindo daí, o que tá acontecendo? E ele dava algumas desculpas, ele falava que a família dele tinha mandado carne, que tinha estragado, então era esse o motivo. E aí o zelador falava, beleza, então se vira aí, se livra desse cheiro. Aí passava 1 semana, as reclamações continuavam. Daí ele falava, ai não, é porque eu tinha uma coleção de peixes aqui que morreram todos e aí o cheiro ficou. Então assim, não tinha mais o que ele falar pra explicar tudo aquilo. Além disso, os vizinhos dele começaram a reclamar que eles estavam ouvindo barulhos de coisas caindo no chão e até de uma serra elétrica. Essa história da furadeira ele também usou em um garoto de 14
anos. Dessa vez, ele injetou ácido clorídrico no lobo frontal dele. E aí, ele leva o garoto até o quarto. No quarto do Jeffrey, nessa hora, ainda tinha um corpo. Então, tipo, o garoto vê o corpo lá, mas ele não fica muito tempo acordado. Aí, o menino desmaiou. O Jeffrey continuou um pouco ali na casa, tava bebendo uns drinks e ele decide ir pra um bar local. Quando ele finalmente volta pra casa, já é quase de manhã, ele vê que ali na esquina do apartamento dele tem um garoto sem roupa e 3 mulheres em volta dele. Só que aquele garoto era o mesmo que tava no apartamento do Jeffrey, o que tinha sofrido com o ácido na cabeça. E aí o Jeffrey fala, bom, preciso fazer alguma coisa, senão vou ser pego. O Jeffrey vai, então, até as mulheres. Ele fala, nossa, ele é meu namorado, a gente tava aqui, ele saiu, deve estar meio perdido, ele tá bêbado, vou levar ele de volta pra casa. E começa a empurrar o menino pra voltar pra dentro do apartamento. Mas aquelas mulheres estavam vendo que tava tendo uma resistência. O garoto não parecia estar querendo ir com ele. E ao mesmo tempo, como elas estavam desconfiadas e já tinham um instinto ali de que algo tava acontecendo, elas chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, o Jeffrey falou que aquele era o namorado dele, de 19 anos, que os dois estavam em casa e que ele saiu, mas que eles iam voltar lá e que tava tudo bem, que não tinha muito problema. E uma das mulheres ficou preocupada. Ela tinha visto a resistência do garoto e puxou um policial de lado e falou, olha, eu acho que isso aqui tá meio estranho, eu percebi que o menino tá com alguns machucados, parece que ele tá sangrando, então talvez tenha alguma coisa mais rolando. Mas o policial falou que era pra ela ficar quieta. Falou que era pra ela calar a boca e não interferir, que isso era um problema deles e que era pra deixar os dois em paz. Bem aquela história de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Lembrando que nessa época era muito um tabu essa questão de homossexualidade. Então, os policiais não queriam se meter muito naquilo, não sabiam muito o que estava acontecendo, tinha muito preconceito, tinham várias questões. E aí o Jeffrey leva os policiais de volta pro apartamento dele, junto com o garoto, mostra algumas fotos que ele tinha tirado do menino e falou, tá vendo? A gente namora, eu tirei essas fotos dele quando a gente tava aqui numa situação mais íntima, não tem nada demais. E aí, os policiais, infelizmente, vão embora. O Jeffrey injeta de novo o ácido clorídrico no cérebro do menino e dessa vez, infelizmente, ele morre. Em 1991, o Jeffrey se aproxima de 3 homens e oferece pra eles se eles não querem ir pro apartamento dele pra tirar umas fotos por $100. Um deles, de 32 anos, acaba aceitando. E é aí que a gente volta pro começo da nossa história. Aquele cara que foi até lá, sentiu um cheiro estranho, foi algemado e conseguiu fugir e falar com a polícia. Os policiais vão até o apartamento do Jeffrey, perguntam se aquela algema era dele, se ele tinha colocado a algema no cara, e o Jeffrey fala que sim. E aí os policiais falam, tá, aonde que tá a chave da algema? Aí o Jeffrey fala, ai tá, eu acho que deve estar aqui no armário, eu vou lá buscar, e tipo, meio que não deixa os policiais entrarem. Mas os policiais falam, não, eu vou aí, deixa a gente ver. E aí eles vão lá, abrem o armário do Jeffrey e começam a procurar a chave. Só que no que eles abrem o armário do Jeffrey, eles encontram várias fotos, mas essas fotos eram de corpos em decomposição. E por as fotos, pela decoração que tem ali naquelas fotos, dava pra ver que aquelas fotos tinham sido tiradas dentro do apartamento que eles estavam. Quando o Jeffrey percebeu que os policiais tinham encontrado aquelas fotos, ele começa a lutar com um deles. Enquanto isso, o outro policial que tava lá abre a geladeira e ele encontra uma cabeça decepada fresquinha. Quando eles começam a olhar pelo apartamento, eles encontram nada menos do que 4 cabeças. Além disso, eles encontram um total de 7 crânios, 2 corações, uma porção de músculo do braço dentro de sacos plásticos na geladeira. No freezer tinha um torso inteiro, uma bolsa com órgãos humanos, 2 esqueletos, um par de mãos decepadas, 2 genitálias, um escalpo mumificado e mais 3 torsos desmembrados sendo dissolvidos em uma solução de ácido. Também tinha um total de 74 fotos detalhando o desmembramento das vítimas. Depois disso, os policiais tinham todas as evidências possíveis pra prender ele. Ele foi preso no dia 23 de julho de 1991. E aí ele foi levado pra interrogatório, mas o Jeffrey decidiu que ele ia confessar tudo. Ele admitiu ter matado 16 jovens desde 1987. E o julgamento dele começou no dia 30 de janeiro de 1992, durou cerca de 2 semanas, tiveram depoimentos de famílias das vítimas que foi bem tenso na verdade, elas completamente chocadas com o que ele fez, muita gente olhando pra cara dele sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. As reportagens daquela época mostram o escândalo que foi, os policiais tirando os freezers gigantes e os barris de ácido em que ele mergulhava os corpos, um negócio surreal que não dá pra imaginar o que aconteceu. Assim, eu vendo as notícias da época, eu falo,
Como assim, gente? Como isso existiu? Não tem como. Bom, por fim, ele foi sentenciado à prisão perpétua a mais 70 anos. No primeiro ano de prisão, ele ficou 100% em uma cela solitária, porque ele recebia muitas ameaças e, enfim, estavam com medo pela segurança física dele. Depois, ele foi transferido para uma prisão de uma segurança um pouquinho menor. E no dia 28 de novembro de 1994, ele foi encontrado no chão do banheiro da academia, completamente ensanguentado. O rosto dele estava irreconhecível. Ele tinha recebido várias pancadas no rosto e na cabeça. E também parece que o rosto dele foi batido contra a parede algumas vezes também. Ele foi levado para um hospital próximo, mas foi pronunciado morto uma hora depois. Quem atacou ele foi um outro prisioneiro que também estava servindo prisão perpétua. Ele disse que ele, o Jeffrey, mais um outro preso tinham sido designados para trabalhar e arrumar um armário que tinha por ali. E aí um guarda sempre é designado para ficar olhando, né, nessas horas, mas aparentemente esse guarda saiu por alguns segundos e foi nessa hora que o Jeffrey foi atacado. Minha opinião, com certeza o guarda tinha alguma coisa a ver com essa história, ele não ia deixar os dois do nada, mas não sabemos. Quando perguntaram por que esse cara fez isso, né, por que ele matou o Jeffrey, ele disse que Deus tinha mandado. E não foi só o Jeffrey que ele matou o outro cara também. Bom, essa é a história do Jeffrey Dahmer. Vocês conseguem ver algumas entrevistas hoje em dia com o Evan Peters, que é o ator, né, que tá interpretando ele na série da Netflix, e ele fala coisas pesadíssimas, principalmente pra entrar no personagem, que ele e os diretores decidiram que eles iam fazer aquilo de forma mais real possível, mas ainda tentando manter um respeito pela família das vítimas, né, que iam acabar revivendo aquilo, vendo uma série na televisão, porque tá realmente muito parecido. A comparação da série com as fitas da história real é bizarra, é muito parecida mesmo. E apesar deles terem falado essa questão de respeito, tem toda uma discussão que algumas famílias das vítimas estão reclamando que ele não precisa ser romantizado, que talvez isso até gere um feitiço com o que aconteceu. E é uma polêmica, sempre produções de true crime são polêmicas, se deveria ter, se não deveria ter. Quero saber a opinião de vocês, comentem aí se vocês assistiram a série, se vocês já conheciam essa história, e até a próxima.